Não faz algum sentido, não faz o menor sentido de que o juiz esteja incumbido de decretar a prisão sem que haja nenhum tipo de interesse daquele que é titular da ação penal, que é o Ministério Público. Logo, não faz sentido de que haja a legalidade na prisão preventiva decretada de ofício, em especial porque existe vedação clara no texto da lei. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu trabalho no Jussara Lourenço Advocacia e eu estou aqui para falar sobre um tópico bem interessante. Prisão preventiva de ofício. É possível? Bom, antes de falar sobre isso, o que significa a prisão preventiva? A prisão preventiva é uma medida cautelar pessoal, decretada como medida extrema, que vai restringir a liberdade do acusado quando preenchidos os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal e quando houver algum tipo de risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública. Bom, mas qual que é o problema? O problema é que, como medida que restringe a liberdade do acusado de maneira tão extrema, há de se convir que ela necessita seguir rigores da lei e também princípios processuais consagrados. Entre esses princípios e entre essas leis, gostaria de citar aqui duas que foram palco de modificação pela última lei, denominada Pacote Anticrime, né? Em especial o artigo 310 e o artigo 311. O artigo 310 ele leciona sobre a necessidade de realização de audiência de custódia. E ao seu final ele diz que o juiz deverá fundamentadamente realizar uma das três decisões: relaxamento da prisão, conversão da prisão em flagrante, da prisão em flagrante em prisão preventiva e conceder a liberdade provisória. Acontece que, infelizmente, alguns magistrados vem interpretado essa lei de maneira absolutamente inconstitucional e ilegal. Eles interpretam de maneira isolada a última parte do artigo 310 e onde se lê o juiz deverá, eles aplicam imediatamente enquanto um dever de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, o que é uma absoluta ilegalidade. Logo, o artigo 311, o seguinte a esse texto, diz em alto e bom som o seguinte texto que eu vou ler para vocês. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Veja, então fica claro que não existe a prisão preventiva sendo decretada de ofício. Por ser uma medida extremamente gravosa, ela necessita de um pedido de uma das partes. Qual que é o problema nisso? Sabemos que no processo penal, democrático, constitucional, vigora o princípio acusatório. E ele estabelece uma rígida separação de funções no processo penal, no qual o juiz julga, o Ministério Público processa e a defesa defende. Não faz algum sentido, não faz o menor sentido de que o juiz esteja incumbido de decretar a prisão sem que haja nenhum tipo de interesse daquele que é titular da ação penal, que é o Ministério Público. Logo, não faz sentido de que haja a legalidade na prisão preventiva decretada de ofício, em especial porque existe vedação clara no texto da lei. Não existe nenhuma permissão no artigo 310, pois se lermos o artigo 310, vemos que ele dispõe sobre a audiência de custódia. Não vale retirar determinada parte do dispositivo e interpretá-la de maneira separada. Até porque, neste mesmo dispositivo, no caput do dispositivo, a gente tem prevista a presença do Ministério Público e da defesa. Agora se pergunta, essa presença é apenas presença física? Ela não se consubstancia em nenhuma atividade da defesa e da acusação? As partes são meras espectadoras do processo penal enquanto o juiz tudo faz? Não.
Em um processo penal democrático, as partes movimentam o processo enquanto o juiz garante a legalidade. Dessa maneira, não há que se falar em prisão preventiva sendo decretada de ofício. Esse ranço de uma concepção inquisitiva do processo penal, ele não possui sustentação legal, muito menos uma sustentação constitucional. Infelizmente, em especial após a pandemia e após a reforma legislativa do pacote anticrime, que inclusive veda esse tipo de questão, alguns tribunais tinham aceitado esse tipo de conduta. Não se sabe muito bem por quê. Por uma interpretação equivocada, uma concepção que resistiu às novas instituições tragas pelo pacote anticrime, mas alguns insistem em manter em nome da liberdade de convicção do magistrado, mas nada mais equivocado. Ela é sempre uma liberdade motivada, um livre convencimento motivado. E se ela é um livre convencimento motivado, o que o motiva deve estar colocado no processo. Ele não é um mero acessório. Para que seja garantida a imparcialidade do magistrado, para que seja garantida a separação de funções, é extremamente necessário essa separação e a impossibilidade absoluta de decretação de prisão preventiva, em especial na fase da investigação policial. Bom, mas apesar dessas resistências, desse ranço inquisitivo que a gente vê no processo penal, ainda existem juízes no Brasil. E se destacam os entendimentos, que eu gostaria de colocar aqui, do eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, o qual ele concedeu uma medida liminar no habeas corpus 186421, que vedou a possibilidade da decretação de prisão preventiva de ofício. Com isso, fica consagrado e se abre um caminho para a superação desse tipo de entendimento jurisprudencial de efeitos tão nefastos, de tamanha corrosão de direitos fundamentais e de estruturas processuais brasileiras. Eu gostaria de colocar aqui também o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, emitido pelo relator Nando Crispim, no habeas corpus 5162071.37. Nesse habeas corpus, da mesma maneira, foi rechaçada a possibilidade de prisão preventiva de ofício, sem pedido da autoridade. Dessa maneira, eu acho que fica bem claro. Existem não só possibilidades, mas necessidade de superação desse entendimento, pois não existe fundamento legal, não existe fundamento constitucional, não existe de maneira alguma, nenhuma razão para manutenção desse tipo de pensamento. Precisamos superá-lo e ele só será feito por uma atividade combativa da advocacia, dos defensores públicos e, claramente, dos tribunais e dos promotores. Bom, se você concorda, se você discorda, deixa a gente saber, comenta aí, curte e compartilha para as pessoas para a gente levar esse debate. É tão importante e muitas vezes secundarizado. Meu nome é Lucas, eu trabalho na Jussara Lourenço Advogados.